Você tem lipedema e vive se perguntando: tem algum remédio que eu possa tomar que melhora o lipedema? Será que tem alguma medicação que eu vou ver resposta de verdade? Então fique aqui que hoje eu vou falar justamente sobre isso. O que tem de evidência, o que tem de limitação, tudo que você precisa saber para usar as medicações com segurança. Se você não está inscrita no canal, se inscreva. Aqui é o nosso Clube Lipedema e o nosso intuito é compartilhar com vocês informações que tenham alguma evidência científica, que tenham segurança, para que você possa realmente viver melhor com seu lipedema. E aí, antes de começar, eu queria dar uma informação que eu considero extremamente importante. Todas as medicações que a gente tem, que a gente pode utilizar no tratamento do lipedema, são medicações off-label. O que isso significa? A tradução para off-label é fora da bula, ou seja, não tem nenhuma medicação que ela foi desenvolvida, que ela foi testada especificamente para as pacientes com lipedema. Então, o que a gente faz é pegar medicações que foram testadas em outras situações que têm semelhanças assim da fisiologia ali, do mecanismo da doença com o lipedema e que já começaram a ser usadas trazendo boas respostas. Mas não são medicações que tenham grandes estudos, que tenham muita evidência científica e que a gente pode dizer, ah não, isso aqui está na bula que melhora o lipedema. Então, essa eu acho que é uma informação extremamente importante, porque tudo que eu vou falar a partir de agora pode ser utilizado, mas não está na bula dessas medicações. E eu queria começar falando então sobre os flebotônicos, que são medicações utilizadas para melhorar o tônus vascular. Os estudos, grandes que se tem sobre eles são para insuficiência venosa, para o linfedema e, por extrapolação, eles começaram a ser utilizados no lipedema. Então, as queixas vasculares, elas são muito importantes, nas pacientes portadoras de lipedema e muitas vezes são essas alterações as responsáveis pela sensação de peso nas pernas, pelo inchaço e também um pouco pela dor do lipedema. Então, o uso dessas medicações pode trazer benefício nesse aspecto aí que eu falei, nesses sintomas, tá? E aí eu queria ressaltar a diosmina esperidina, que é bastante interessante, é bastante utilizada, com boa resposta, e também o picnogenol. O picnogenol é o extrato do pinheiro marítimo, e ele tem um pequeno estudo que saiu há pouco tempo para lipedema, e que demonstra bastante melhora nos sintomas do lipedema. Então, esse estudo ainda é um estudo pequeno, um estudo brasileiro, super bem feito, mas já começa a sair também alguns estudos com a indicação de tratamento do lipedema. E, enfim, eu acho que essa classe é uma classe bastante interessante, são medicações que são bastante seguras e que trazem, sim, um benefício importante nos sintomas. Bem, além dos flebotônicos, eu gostaria de citar aqui a metformina. A metformina é uma medicação bastante antiga, que é usada principalmente dentro daquelas pacientes que têm um perfil um pouco mais inflamado, um perfil com mais resistência insulínica. Então, naquelas pacientes que têm diabetes, que têm pré-diabetes, mas que têm ovário policístico, a metformina também pode ser utilizada em pacientes que não têm nada disso, mas o benefício maior seria nesse perfil de pacientes. Nas pacientes que não têm resistência insulínica, ela pode ser tentada, parece ter algum benefício aí para as fibroses do lipedema, então a gente também pode utilizá-las. Bem, passando os flebotônicos, a metformina, eu gostaria de falar muito das medicações que reduzem peso. E aí a gente tem tanto os análogos do GLP-1, como a semaglutida, a liraglutida, quanto o análogo duplo, que é a tirzepatida, né? E todos podem nos ajudar, né? São medicações que melhoram a inflamação, que diminuem o peso, então vão auxiliar um pouco no processo de emagrecimento e melhoram também a dor da paciente com lipedema. E às vezes essa melhora da dor vem antes mesmo da perda de peso. Desses três que eu falei, a tirzepatida, ela é a que costuma ter melhor resposta. Então, assim, no último Congresso Mundial
foi muito discutido, né, sobre o uso da tirzepatida nas pacientes com lipedema, e o que a gente tem é que aquelas pacientes com lipedema que têm excesso de peso, quando realmente puderem fazer uso da medicação, né, tanto pelo custo, enfim, quanto por segurança, né, porque isso precisa ser avaliado pelo médico, se há alguma contraindicação, enfim, elas devem fazer, naquelas que têm excesso de peso. Nas que não têm excesso de peso, também parece haver melhora, mas aí aumenta também o risco da perda de massa muscular. Então, não estou falando para ninguém sair tomando medicação sozinha, sem acompanhamento, mas são medicações que podem sim, dentro do contexto de uma alimentação saudável, da manutenção de uma atividade física, do acompanhamento, né, para ver como está realmente sendo aquela resposta da paciente, elas podem ser utilizadas. Então, essas medicações, as canetinhas que todo mundo fala, elas podem ser utilizadas e podem ser bastante úteis no tratamento do lipedema. Bem, e por fim, a gente pode utilizar algumas outras medicações dependendo do contexto. Então, algumas medicações para dor, mesmo medicações para dor crônica, como é o caso de alguns antidepressivos que são utilizados para essa finalidade. A gente pode utilizar algumas medicações para alguma complicação que essa paciente apresente. Então, a gente vai ter que avaliar de forma individualizada. E isso eu acho que é o mais importante que precisa ficar. A paciente com lipedema, ela precisa ter alguém que a acompanhe, que a ajude a decidir, que possa prescrever com segurança as medicações que ela pode utilizar. Inclusive, tem algumas medicações que, para outras coisas, que podem piorar, agravar o lipedema. Então, é importante que essa paciente tenha o acompanhamento com algum médico que entenda do lipedema, para que esse tratamento seja feito com mais segurança. Muito mais que uma pílula mágica, o que a gente precisa no lipedema é de uma estratégia correta, de um acompanhamento regular, para que a gente coloque o que realmente pode ajudar, que a gente possa substituir o que pode prejudicar e a gente consiga levar uma vida o mais normal possível. Agora me conta aqui, qual dessas medicações você já utilizou, você já pensou em utilizar? Quais dessas você já sabia que eram boas para o lipedema? Conta aqui pra gente.